Olá, iniciamos nesse domingo mais um Café com Prosa. Hoje recebemos aqui Bento José de Oliveira, presidente do Sindicomércio, 50 anos, já no 4º mandato como presidente no Sindicomércio, à frente dessa importante instituição para Conselheiro Lafaiete. E gostaria, Bento, primeiro de agradecer você por ter aceitado o convite, por esclarecer para o lafaietense, para as pessoas, sobre um pouquinho do trabalho, um pouquinho, da importância do Sindicomércio para Conselheiro Lafaiete. É uma entidade sindical, e a gente gostaria que você já iniciasse e falando um pouquinho qual que é a função do Sindicomércio, o que o Sindicomércio faz na cidade, faz para o comerciante, qual que são as atribuições do sindicato. Bom, Renato, eu agradeço o convite, e cumprimento aí a todos os telespectadores também. O Sindicomércio é uma entidade integrante do sistema sindical brasileiro. O sistema sindical brasileiro ele é organizado por categorias econômicas e profissionais. Então nós temos aqui o Sindicomércio, que representa as empresas do comércio de Conselheiro Lafaiete, de todo o município. A região que ele abrange é o município. E esse ano nós tivemos o registro de uma alteração estatutária, já que o Sindicomércio até o ano passado ele representava apenas o comércio varejista da cidade. E com esse registro de uma alteração estatutária que foi feita depois de uma assembleia, nós passamos também a representar o comércio atacadista e o comércio de serviços. Então foi ampliada essa representação. As entidades sindicais, tanto profissionais quanto patronais, têm a função de defender as categorias. E falando especificamente da entidade patronal, e no caso do Sindicomércio, nós defendemos então esse comércio de bens e de serviços, todo o comércio de bens e serviços da cidade, e ainda que a principal função do sindicato seja relacionada à relação trabalhista, ou seja, a discutir regras, a fazer convenções coletivas, acordos coletivos com entidades profissionais, e nesse caso elas podem ser mais de uma, porque o comércio da cidade tem várias categorias, além disso, o sindicato também ele é legalmente imbuído do poder, da capacidade de representar legalmente as empresas do setor. Isso quer dizer que o sindicato pode entrar na justiça, por exemplo, com uma ação que vise proteger interesses da categoria em nome de todas as empresas da cidade. O fato é que a entidade sindical, o Sindicomércio Conselheiro Lafaiete, é uma entidade que tem uma grande responsabilidade e a nossa diretoria procura levar isso muito a sério nessa defesa que vai desde a relação trabalhista até as questões administrativas envolvendo o próprio município, a Câmara e também a eventuais questões judiciais. Bento, você disse que essa alteração estatutária, o sindicato passou a representar os prestadores de serviço. Então seriam todas as categorias de prestadores de serviço ou determinadas categorias? Por exemplo, um contador, um advogado, um encanador, enfim, todas essas pessoas? Bom, o sindicato representa empresas. Então são empresas de serviços também todas, mas algumas empresas e alguns tipos de profissionais têm conselhos de representação próprios, como é o caso dos advogados, como é o caso dos contadores. Então, os prestadores de serviço a que se refere essa representação estão relacionados não a essas profissões específicas, mas a prestadores de serviço, por exemplo, que tem determinada loja e, por exemplo, conserta veículos e faz locação de vídeos. São serviços, mas não aqueles específicos que contam com conselhos de representantes próprios, como esses que você citou. Qual a importância do Sindicomércio para Conselheiro Lafaiete? Bom, a nossa diretoria, eu particularmente gosto muito de entender que é assim, entende que mais importante até que os interesses do comércio, de uma certa forma,
são os interesses da cidade, porque a gente entende que o comércio só vai poder ser um bom comércio, um comércio forte, numa cidade boa, numa cidade que tenha boas condições e que ofereça isso tanto para a iniciativa privada, para quem vai investir nela, quanto também para os seus moradores, né, para os munícipes. Então, para a cidade é muito importante ter aqui o Sindicomércio. A atuação do Sindicomércio ela vai além da cidade. O sindicato tem assento, por exemplo, na diretoria da Federação do Comércio. E a Federação do Comércio, por sua vez, está vinculada à Confederação Nacional do Comércio. E essas entidades têm os braços sociais, que são o SESC e são o SENAC, nos vários níveis, nível federal e nível estadual. Eu já representei a Federação do Comércio, por exemplo, em reuniões junto ao Fórum Nacional da Microempresa em Brasília. Já representei em vários ambientes em que os interesses, que também são interesses do comércio local, são colocados. A questão recente do ABCB e das grandes dificuldades que tem gerado em Lafayette por questões locais, ela chegou à discussão em nível estadual por causa da questão local. Então, a presença do sindicato aqui, ela permite um canal muito importante que pode ser demandado por esses associados que a gente tem, pelos representados, e que pode e tem influenciado o dia a dia dessas empresas e, de certa forma, também beneficiado a cidade, né? Recentemente nós não temos tido sucesso, mas nós trouxemos para a cidade várias ações, né, do SESC, do SENAC, que foram assim ações muito importantes. E também fizemos isso em municípios vizinhos, né, denotando inclusive essa força regional do comércio, levando a entidade sindical, levando o nome da cidade às cidades próximas, reforçando a importância do comércio local. Quais são os principais projetos que estão em desenvolvimento no Sindicomércio? Bom, o sindicato tem um projeto que não é novo, que é a construção da sua sede, né, o término da sua sede. É um projeto que é um projeto grande, mas se justifica pela necessidade da entidade adquirir uma sustentabilidade, né, utilizando também os recursos que recebe para se manter perenemente, já que há muitas discussões sobre as contribuições pagas, né? E os projetos permanentes que a gente tem vão desde a capacitação, o treinamento, né? Há projetos anuais que a gente mantém, como é o caso da folhinha do Sindicomércio, que é a única e que é compartilhada com os nossos associados e a única que traz todas as informações da cidade, inclusive horários de funcionamento durante todo o ano. Nós temos projetos como a comemoração do Dia do Comerciante, que tem tido cada vez mais sucesso e adesões, e ações específicas voltadas a questões legais. Por exemplo, como o questionamento em relação ao ABCB, que foi feito esse ano. Então, são várias atividades durante todo o ano, além dos projetos fixos, que visam, no final das contas, reforçar a importância do comércio local, tanto pela sua força no contexto da economia local, pela capacidade que ele tem de se tornar cada vez mais o elo de ligação da cidade com a região da qual ela é centro, né? Então, a gente procura manter esses projetos vinculados a essa dinâmica da cidade. Recentemente, por exemplo, fizemos o ciclo de debates. Por que o sindicato fazer um ciclo de debates? Alguém pode até imaginar que isso estaria, de certa forma, fora ou além dos interesses do comércio local. Mas é por causa dessa abrangência da visão do sindicato que a gente acha que está absolutamente dentro do contexto,
né? Nós defendemos, por exemplo, recentemente, junto ao governo do município, a criação de um cartão material escolar, por exemplo, que seria utilizado ao invés da compra direta do material. Nós defendemos, por exemplo, a época do fim do rotativo que ele fosse mantido. E falamos muito sobre isso, infelizmente na ocasião não foi. Recentemente combatemos o que a gente acredita que foi uma inclusão ou uma criação de um tipo de rotativo, ao menos até o momento, inadequada. E isso permeia o que é o debate na hora da eleição, porque é preciso que a gente colabore com as pessoas, para que as pessoas da cidade possam, principalmente esse ano, que foi um período eleitoral muito curto, que elas possam conhecer os candidatos que se propõem e, a partir daquela discussão, buscar uma cidade melhor. O comércio defende isso, o Sindicomércio defende que um comércio bom precisa de uma cidade boa. Então nós entendemos que esse envolvimento não partidário, mas esse envolvimento no processo político local é necessário para colaborar para que essa cidade se torne melhor. Você falou em rotativo. Qual seria o modelo ideal de rotativo para ser implantado em Lafayette? Bom, eu de fato não tenho essa resposta. Eu tenho experiência como uma pessoa, como um cidadão qualquer, de ter contato com rotativos implantados em outras cidades. E esses que eu conheço são melhores, ou pelo menos eu, até o momento, acredito que sejam melhores do que o que nós temos aqui hoje. Esse sistema que foi implantado em Lafayette, ele tem se mostrado confuso. Eu posso citar, por exemplo, o modelo antigo, que era um modelo que utilizava fichas de papel, em que a pessoa, adquirindo aquela ficha, por meio de uma simples marcação e a fixação ali no retrovisor do carro, iria tranquila fazer o que tivesse vindo fazer ali no centro, no local onde estacionasse, e estaria despreocupada quanto a uma eventual multa, né? Ao passo que o modelo atual não dá essa segurança. Eu estive recentemente em Mariana, que está aqui muito próximo. Em Mariana são utilizados parquímetros digitais. Esses parquímetros, eles têm, cada um deles parece que controlam 10 vagas, pelo menos o que eu vi foi assim, e você, verificando o número da vaga, se dirige ao parquímetro, coloca uma moeda, qualquer moeda, e o sistema lá identifica aquela moeda, define um tempo, pode ser meia hora, uma hora, e você simplesmente aperta o número da vaga. Quer dizer, não há intervenção nenhuma de ninguém, você utiliza um instrumento que é a moeda, que todo mundo tem no bolso, e você tranquilamente sai para fazer o que você for fazer. Então acho que essa questão do rotativo, né, aqui implantada em Lafayette, precisa ser melhorada, né? E eu não sei exatamente o que levou à implantação dessa forma. Nós, o sindicato, o Sindicomércio, não foi consultado sobre o modelo, e aí eu quero reiterar o que nós falamos nos debates recentes. As entidades e o Sindicomércio têm, inclusive no seu estatuto, a função de atuar como órgão consultivo do poder público, né? É um órgão consultivo no sentido de levar a experiência, levar as ideias da categoria de maneira a colaborar com aquele órgão público. A gente sabe, no caso do rotativo, que o rotativo é muito importante para o comércio local, tanto que a gente defendia. Por outro lado, hoje a gente vê comerciantes insatisfeitos porque percebem às vezes a insegurança daquela pessoa que quer fazer as compras, quanto a deixar o seu veículo sem ter clareza de como opera para não ser multado, por exemplo. Então é uma questão que precisa ser olhada com mais atenção e resolvida da melhor maneira.
Quais seriam os planos futuros do Sindicomércio para serem executados a partir de 2017? Bom, o Sindicomércio tem um planejamento estratégico de longo prazo, mas que atua e define estratégias do ponto de vista das suas principais frentes de atuação, que é justamente levar para o comércio um ambiente mais favorável, né? Então, isso é que vai, de fato, determinar as ações que vão ser feitas. A gente, partindo da ideia principal hoje, do principal projeto que a gente tem quanto à nossa sede, e essa sede, a construção dessa sede tem, ao longo desses anos, determinado uma necessidade de um grande esforço da entidade, apesar da entidade continuar executando promoções, né, como são feitas aí anualmente, promoções no Dia das Mães, promoção no Dia dos Pais, a entidade mantém essa atuação, mas a construção da sede ela exige muito, porque a entidade não é uma entidade com caixa muito alto. Então, o que a gente pretende nos próximos anos é manter essas atividades que vêm sendo feitas, como já citei algumas aqui, terminar essa sede para ampliar os serviços oferecidos diretamente pelo sindicato. Nós temos hoje parcerias com o próprio Senac para redução de preço em cursos. Nós temos o cartão Sindiconvênios também, que oferece tanto para comerciários quanto para os donos das empresas descontos relacionados a serviços médicos. E temos também a possibilidade de realização pela empresa, por meio do sindicato, atestados médicos, PCMSO, PPRA, programas de controle. E, além disso, temos também assessoria jurídica. Essa estrutura precisa ser ampliada, né? Então, para o próximo ano, nós queremos avançar no término da sede e criar condições físicas da implantação de mais serviços. De toda forma, a atuação que independe disso, ela permanece sendo realizada como vem sendo nos últimos anos. São muitos projetos e é difícil elencar um a um, né? Mas, de toda maneira, essa preocupação principal com dar melhores condições para o comércio, dar melhores condições para a atividade econômica no município e para que essa principal atividade econômica ser melhorada e ampliada é o nosso foco principal. As pessoas, principalmente aquelas pessoas que se dedicam muito ao esporte e à cultura no município, têm reclamado muito que não se consegue captar recursos, principalmente aqueles recursos incentivados, em que você apresenta um projeto e aí o governo emite uma certidão, e com essa certidão as pessoas podem captar um recurso, esse recurso ser deduzido do imposto de renda, ou seja, a empresa patrocina o projeto, patrocina o evento e ela não tem um gasto do seu custo normal. Já era um dinheiro que ela ia desembolsar para pagar o pagamento de um imposto, e esse imposto ele é deduzido naquele valor que ela patrocinou. A gente vê isso muito pouco aplicado no município. Você vê que é uma desinformação do comerciante em Lafayette, ou é falta de apoio mesmo? Enfim, como que você vê essa situação no município? Bom, eu acredito na questão específica desse tipo de incentivo. Eu acredito que ela não está acessível às empresas optantes pelo Simples. Eu acho que esse tipo de benefício, esse tipo de financiamento feito por meio de Lei Rouanet, né, que deve ser o caso, ela é feita apenas por empresas com lucro real. E aí é importante lembrar que o comércio de bens e serviços, ele, em nível Brasil, ele tem mais de 99% de micro e pequenas empresas, entendidas estas principalmente como aquelas optantes pelo Simples.
Então, o acesso a esses recursos por meio dessas empresas, eu imagino que estaria prejudicado em função da limitação legal. Por outro lado, eu vejo, né, e aí é difícil quantificar, mas eu vejo a presença das marcas, das empresas da cidade em várias ações culturais no município. Eu vejo isso. É provável, é possível que isso não seja o suficiente ou que as pessoas que promovem achariam que seria o adequado. De todo modo, nós vivemos nesse momento uma grande crise, né? E tão grande que atingiu o terceiro setor, o setor do comércio e de serviços, agora de maneira bastante importante, gerando demissões. Esse quadro em Lafayette, desde o ano passado, tem se apresentado, e então isso tudo leva a uma maior dificuldade para esse tipo de propaganda, de patrocínio. De todo modo, eu vejo o comércio sempre muito disposto a apoiar a comunidade em torno, né? Mas claro que nesses momentos em que tem empresas fechando e essas demissões, isso pode se tornar, sim, mais difícil. Você falou na crise. Existe alguma fórmula, algum segredo que o comerciante pode aplicar para sair da crise? Sempre há, né? A crise, mesmo na crise, há empresas que crescem. Essa é uma verdade que não tem como a gente evitar. Há empresas que crescem na crise também. Então, é um ambiente mais difícil, é um ambiente mais inóspito para o empresário. E, às vezes, é difícil o empresário também tem um pequeno negócio, é difícil para você, tendo dificuldade, às vezes, para pagar as duplicatas em dia, pensar em questões que a gente pode citar que seriam boas para fugir da crise. Quer dizer, você tem que fazer mais propaganda, você tem que treinar melhor a sua equipe. Então, eu acho que nesse momento de crise, um fator, um elemento importantíssimo é a criatividade. Porque se você já fazia determinadas ações com valor, você vai ter que fazer mais que aquelas ações com valor menor. Então, acho que o segredo para sair da crise é criatividade, porque o dinheiro é mais curto, né? A gente vive um processo inflacionário no país, as despesas são maiores, então você tem que lidar com uma realidade que não é simples. Então, é preciso ser criativo e buscar. Às vezes existem opções, no caso de treinamento, opções gratuitas. O Senac tem, e nesse período há um projeto no Senac, se eu não me engano, financiado inclusive parcialmente pelos sindicatos dos empregados, que tem cursos que são gratuitos e eu acho que podem ser acessados pelos comerciários da cidade. Então é isso, tem que ter criatividade para fazer mais ainda do que se costuma fazer, com menos, porque os recursos são menores. As pessoas, quando visitam Lafayette, elas logo enxergam Lafayette como uma cidade comercial. Essa vocação, ela é realmente a vocação de Lafayette, ou você acha que existem outras vocações em que as pessoas podem investir na cidade? Bom, essa é uma pergunta difícil, porque a economia é dinâmica, muito dinâmica. O que a gente percebe em Lafayette é que a cidade tem hoje, clara e decididamente, uma vocação comercial. Essa vocação comercial foi construída por vários fatores. Nós temos aí o fato de que nas cidades vizinhas ocorreram a instalação de importantes fontes de recursos por meio de mineração, siderurgia, né? Em algumas próximas, até a agricultura se tornou muito importante. E isso é uma situação que tem um histórico, né? E aqui não cabe a gente criticar e tentar levantar motivos que possam ter levado a isso,
Lafayette já teve indústrias, algumas indústrias que hoje não tem, que saíram. De toda forma, com tudo isso e todo esse histórico, o que prevaleceu na cidade, que a gente vê claramente, é a vocação comercial. Ela está relacionada à posição da cidade em relação aos outros municípios, ela está relacionada à forma como o comércio se desenvolveu na cidade, né? E isso gera, eu acho que um ciclo virtuoso para essa atividade, né? Agora, é dinâmico e eu acho que o próprio comércio tem que continuar evoluindo. Acredito que existem outras formas da cidade se incluir no contexto regional, porque as outras atividades econômicas, e aí a gente pode citar a própria mineração, metalurgia, nós temos cidades próximas que têm desenvolvido turismo rural, o turismo histórico, que é também extremamente importante. Temos aqui do lado patrimônios históricos da humanidade, né? Então vocês imaginam que um patrimônio histórico da humanidade atrai gente do mundo inteiro. Lafayette tem um comércio forte, mas Lafayette pode desenvolver um turismo de negócios, pode melhorar, por exemplo, dar condições de voos, ainda que sejam em menor escala, no aeroporto das Bandeirinhas, pode ter um grande centro de convenções. Isso ampliaria a capacidade da cidade se incluir no contexto regional. Agora, não adianta a gente querer tratar, por exemplo, o turismo histórico da cidade como possível de competir com Ouro Preto, com Congonhas, né? Ou a gente querer aqui efeitos econômicos de grande monta relacionados à mineração e metalurgia. Mas podem vir para aqui, talvez, indústrias que tenham relação com isso, não é? Então, acho que a cidade hoje ela está inserida num contexto regional e é preciso se posicionar conforme esse contexto regional. Nesse sentido, hoje, de maneira clara, o comércio de bens e de serviços, não tem dúvida, as pessoas vêm aqui para consultar no médico, vêm para várias coisas. Esse tipo de economia é o que dá à cidade essa inserção. Então nós temos que trabalhar com isso e pensar nessas outras formas. Recentemente foi eleito em Conselheiro Lafayette a chapa encabeçada por Mário Marcos com o vice Marco Antônio, que assumem a cidade, a administração da cidade de Lafayette, a partir de 1º de janeiro de 2017. O que o comércio espera dessa nova administração? Bom, o comércio espera o que espera do poder público em geral, né? Incentivo à atividade econômica e liberdade para atuar, né? Nós acreditamos que a atividade política, né, o sindicato, por força até da própria missão, pela livre iniciativa. Nós acreditamos que o Estado deva ser o mínimo possível e ele deve dar condição às empresas de fazerem a sua parte. O Estado tem que evitar fazer leis que tragam dificuldades, né? E a gente sabe que nos municípios, no Estado e no governo federal, mais de 70% da legislação é de origem no Executivo. E muitas vezes essa legislação ela tem apelo arrecadatório, tributário. Então o que a gente espera em Lafayette é que o novo gestor, né, e que as urnas aí trouxeram como uma novidade, né? Há essa questão hoje no Brasil, na política de um modo geral, que é uma certa rejeição das pessoas aos políticos e a busca de pessoas que são novidade porque fogem um pouco daquele perfil. Então nós acreditamos
que é possível e que o novo prefeito deve ter uma visão mais aberta quanto à atividade comercial, uma visão que vá permitir que essa força econômica local consiga evoluir, né? Que outros projetos venham, há sempre notícias, mas que não se concretizam. Então, o que o Sindicomércio espera do novo prefeito é isso: abertura para as parcerias e uma preocupação ao fazer uma medida, ao imaginar determinada lei, do impacto que aquilo vai ter na vida dos cidadãos e na vida das pessoas que investem seu dinheiro, dos empresários locais. Que impacto aquilo vai ter na atividade econômica, né? Que as leis não sejam feitas sem esse tipo de preocupação, que as entidades, as pessoas sejam ouvidas e que se busque verdadeiramente o melhor interesse das pessoas do município. E a atividade econômica local é fundamental para que o município evolua, né? Para que a gente possa ter esperança de, ao fim desses 4 anos, uma cidade melhor, mais organizada, com mais empregos sendo criados, né? E é isso que a gente espera desse novo prefeito. Lafayette sempre reinou em berço esplêndido, sendo o polo regional, ou seja, as pessoas das cidades circunvizinhas sempre vinham e vêm fazer suas compras no comércio de Lafayette. Nos últimos tempos, nós temos visto o comércio de cidades como Congonhas crescer muito, grandes redes de supermercados se instalarem nessas cidades e inclusive a melhora na BR-040 diminuiu muito o tempo de deslocamento de Lafayette para Belo Horizonte, também facilitando muito o acesso do lafaietense e das pessoas que moram na região ao centro comercial de Belo Horizonte. Você acha que o sentimento que a gente tem hoje é que isso prejudicou um pouco o comércio de Lafayette? Você acha que isso realmente é realidade? O comércio ele tem que se inovar? Ou o que deve ser feito para que realmente volte a se fortalecer o comércio e que as pessoas tenham realmente o centro comercial de Lafayette como a primeira opção de compra, a primeira opção de visita, né? E que elas tenham o conforto, né, de comprarem na cidade, sabendo que inclusive os preços praticados aqui são justos e competitivos com os praticados nos outros lugares. Bom, eu reconheço o que você disse, né? Há uma evolução do comércio no geral. E algumas cidades vizinhas têm um comércio hoje melhor do que já foi. Mas eu vejo que o comércio de Lafayette também tem evoluído paralelamente a isso. Se você for analisar o comércio da cidade, ele já não tem um centro comercial só, né? Então você vê que a gente tem a região central e há muito pouco tempo atrás ela se restringia a Melo Viana e Afonso Pena. Hoje você vê que a Telésforo Cândido está completamente tomada de lojas. É um processo recente. Você vê a região do bairro São João tem um comércio próprio, né? Extremamente forte. A própria região da Chapada. Então, a competição é o principal traço do comércio, né? A atividade comercial é aquela onde há maior competição. E não tenha dúvida de que os comerciantes locais estão atentos. Acredito, nós fizemos uma pesquisa não tem muito tempo, que apesar desses investimentos que você citou, nas cidades vizinhas, haviam pessoas moradoras próximas que vinham a Lafayette, algumas todo dia, outras uma vez por semana. Então, ainda que tenha ocorrido essa evolução, o comércio da cidade ainda se diferencia muito. Eu não vou comparar com Belo Horizonte, não é o caso, mas a cidade, o que nós notamos pelas análises no sindicato, é que ela não tem parado de evoluir nesse sentido nos últimos anos, né? E o próprio crescimento da cidade, em termos da estrutura física da cidade, né? O investimento na construção civil, ele reforça essa ideia. Nós temos inúmeras pessoas que trabalham, às vezes, nas Suminas, na CSN, nessas grandes empresas da região,
e que preferem morar em Lafayette. Isso não é de graça, digamos assim. As pessoas fazem isso porque Lafayette dá melhores condições, né? Precisa melhorar? Não tem dúvida. E eu acho aí que é importante a atuação do setor público, né? Atividades culturais são importantes, lazer é importante para ajudar a formar esse contexto de atratividade maior, melhorar ele, maior ainda para quem vem de fora. Bento, nós estamos chegando no final do programa Café com Prosa. Agradecemos pelo convite. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o lafaientense, uma mensagem para o comerciante, para o comerciário, para que eles possam, né, realmente seguir aí nessa luta do dia a dia, nessa competição, como você mesmo disse, né? Mas que seja uma competição sadia, harmoniosa, sempre que haja paz também no comércio, né? E o que desejamos para todos os lafaientenses, os telespectadores que estão nos assistindo. Bom, eu quero agradecer de novo, né, a você, Renato, pelo convite, agradecer a TV Lafayette, estamos aqui nas instalações da TV, e dizer que o Sindicomércio mantém firme a sua visão de que o comerciante é uma pessoa que precisa de ser muito respeitada, né, pelo esforço, pela dedicação que ele tem, né? Você que quer ser comerciante, saiba que é uma briga boa, né? Mas é preciso ter muita força de vontade, porque são muitos fatores, muitas ameaças, mas ao final a gente fica satisfeito de ver uma cidade como a nossa, com 83% do PIB no comércio, né, e tendo essa como sua principal fonte de riqueza, graças ao ímpeto, à dedicação de muitos desses comerciantes que estão aí no dia a dia, fazendo seus negócios crescerem, preocupados em atender o cliente cada vez melhor. Do ponto de vista do Sindicomércio, é muito importante lembrar, e o processo democrático, a gente viveu agora uma eleição recente, também deixa isso muito claro, é preciso a participação. Pedir isso do comerciante eu sei que é difícil, porque é preciso pagar as contas, é preciso cuidar de tanta coisa que às vezes o tempo é pouco. Mas é preciso a gente entender que a democracia, isso também vale para as entidades, e ter uma cidade melhor, ter os nossos direitos mais respeitados, depende da participação de todos. O Sindicomércio está lá de portas abertas, nós temos uma diretoria que procura fazer seu trabalho da melhor maneira, mas a demanda é sempre muito bem-vinda e a gente espera que a entidade possa cada vez mais fazer o seu papel, colaborando para um comércio melhor e, antes disso, até para uma cidade melhor. Muito obrigado a vocês aí, é sempre bom ter a oportunidade e obrigado, Renato. Chegamos ao final de mais um Café com Prosa. Agradecemos você, telespectador, que tem feito das tardes de domingo o programa Café com Prosa campeão de audiência aqui da TV Lafayette, da região, né? Agradecemos você por estar aí sendo fiel, acompanhando a gente a cada domingo e pedimos, né, a sua colaboração com sugestões, com críticas, com pedidos para quem que você gostaria que fosse entrevistado nos próximos programas, que você enviasse para o nosso e-mail, programacafécomprosa@gmail.com, está aí na sua telinha, e gostaríamos de convidar você a no próximo domingo, às 15 horas, estar novamente com a gente aqui para mais uma entrevista com uma personalidade de Lafayette, alguém que realmente faz um trabalho que é reconhecido e muito merecido e que a gente tenha satisfação de apresentar, de passar para vocês, para que vocês possam ter a oportunidade de conhecer inclusive os bastidores, porque às vezes a gente vê as pessoas, o resultado do trabalho delas, mas não entende como que ela chegou nesse resultado. Essa é a função do programa Café com Prosa, a gente poder esclarecer um pouquinho da vida do lafaientense, da vida daquelas pessoas que fazem realmente as coisas acontecerem na região das vertentes. Muito obrigado e até lá!